Então, muito bom dia. Vamos hoje analisar o método de retropropagação, backpropagation. O método de backpropagation para calcular o gradiente de uma forma eficiente de uma rede neuronal multicamadas. Portanto, nós temos nesta imagem algo que já vimos na sessão anterior, portanto, uma rede neuronal com duas camadas. Convencionalmente, portanto, o índice superior L representará a camada ou layer, ok? Portanto, isto será layer. E, portanto, teremos o layer 0, o layer input, um layer ou uma camada escondida, neste caso, e uma camada de output para o layer 2. Ok? Portanto, poderemos ter vários inputs, poderemos ter várias camadas escondidas, isso faz com que a rede seja profunda, ou deep network, quando existem dezenas ou até centenas de camadas intermédias ou escondidas, e uma layer output, que neste caso só tem um output, mas pode ter também vários. Ok? Portanto, também por convenção, portanto, haverá sempre um input para cada neurónio igual a menos 1 para ter em linha de conta o bias do neurónio. Portanto, este peso que convencionalmente se chama bias. E neste caso particular, em que temos apenas dois inputs que correspondem, portanto, aos atributos dos objetos ou dos itens que constituem o nosso conjunto de treino, a nossa amostra, ou mais especificamente o nosso conjunto de treino, formado por objetos com os quais vamos treinar a nossa rede para desempenhar uma certa tarefa de classificação, por exemplo, reconhecimento de padrões e coisas análogas. Portanto, o problema aqui, recordo também que estas unidades processadoras aqui, de facto, com mais algum detalhe, esta unidade processadora, mais especificamente, significa, portanto, que os inputs para a unidade processadora vão ser somados de uma forma ponderada. Portanto, este input vai produzir um sinal que será menos o bias mais o produto interno dos pesos dos ômegas, não é? Vezes o input, portanto, que está aqui representado pelas células de input. Portanto, o sinal é obtido através desta primeira parte da unidade processadora, e depois aqui existe uma função de ativação, e o sinal vai ser sujeito à função de ativação e vai produzir, digamos, o input para um neurónio numa camada seguinte. Está bem? Portanto, temos este quadro conceptual e agora, por exemplo, para especificar mais, as funções de ativação podem ser de vários tipos. Eu vou aqui abrir alguns tipos. Por exemplo, a função logística, que estão aqui a ver. Acho que não posso ampliar. Talvez. Portanto, a função logística, que tem este aspecto que estão a ver aqui. Ok? Tem um certo parâmetro, C, que vocês veem que se o C for muito grande, este declive aqui vai ser cada vez mais acentuado e, portanto, para um C bastante grande temos quase uma aproximação da função step. Que não é diferenciável no ponto zero, e por isso às vezes há vantagem em substituir por uma função logística com um C muito grande, porque ele fornece
uma aproximação diferenciável, o que tem as suas vantagens, para a função step. Outros exemplos, por exemplo, a função sigmoide. A função sigmoide que tem um aspecto semelhante, como veem, portanto, para A igual a 2, para A igual a 20, tem aqui um pronunciamento, uma subida muito pronunciada, e um outro exemplo ainda, a função sigmoide simétrica, uma espécie de, portanto, um arco tangente com um certo parâmetro, e vem, portanto, mais uma vez que o parâmetro aumentando para valores positivos tem mais uma vez uma aproximação para funções step. Portanto, temos aqui 3 exemplos. Eu acho que temos 3 exemplos de funções de ativação, para além da função de heaviside que tínhamos visto no último dia. Funções ReLU, funções ReLux, portanto, ReLU, que é uma função do tipo 0 à esquerda de 0 e a identidade para a direita de 0. Ok? Esta é muito utilizada em certos contextos. Portanto, e agora vamos entrar então no cálculo, propriamente no âmbito da sessão, que trata-se de discutir o método de propagação, de backpropagation, ok? Backpropagation. E vou importar mais uma imagem, porque com 3 ou 4 imagens eu acho que consigo explicar muito claramente o que vai estar em jogo. Portanto, a primeira imagem é muito simplesmente uma imagem que vai resumir. Peço desculpa, eu não sei o que aconteceu. Portanto, cortamos e importamos outra vez. A primeira imagem vamos pô-la suficientemente grande para ser suficientemente explícita. Portanto, na primeira imagem vocês têm agora no sentido ascendente, só por uma questão de visualização. Nós temos então mais uma vez a rede constituída por 2 neurónios na camada input e um neurónio na camada output. Os neurónios não estão aqui representados com as suas com uma unidade processadora, com 2 partes, portanto uma soma ponderada e uma função de ativação. Mostramos aqui apenas os sinais, de acordo? Os sinais, e depois submetemos, imaginamos aqui que estão as funções de ativação. Portanto, começando por baixo, temos a primeira camada input. Estes inputs, estes 3 pontos, são os mesmos que estes, só os separamos por uma questão digamos, de clareza na explicação do backpropagation. Portanto, o primeiro input, convencionalmente, na camada 0, portanto, na camada 0, todos eles têm um superíndice igual a 0. Depois, na camada 0, temos o primeiro input, convencionalmente, igual a menos 1, e depois os 2 inputs dos 2 atributos, quer aqui, dos 2 atributos dos objetos que constituem o nosso conjunto de treino. Ok? Depois temos o bias e temos os pesos. Portanto, os pesos vão para a camada 1, portanto, começam a adquirir um superscrito 1. Está bem? Depois, isto por acaso está mal. Isto aqui seria para a camada 1. Portanto, vamos ver se consigo corrigir. Portanto, para a camada 1 e o bias 2. Portanto, este aqui estava com algum erro. Portanto, tem o bias, os pesos que vão para a camada 1, e este vai do input 1 para o neurónio 1, e este vai do input 2
para a camada 1, para o neurónio 1, portanto vai do input 2 para o neurónio 1 da camada número 1, da camada escondida. E da mesma forma aqui temos um ômega 102, portanto vai da entrada do input 0 para o neurónio 2 do layer número 1, isto será o bias 1, 2, de acordo? E depois os pesos ômega 1, 1, 2, portanto vai do input 1 para o neurónio 2, e o ômega 2, 1, portanto que vai do input 2 para o neurónio 2. Se fizermos a soma ponderada, portanto o primeiro sinal, que chamamos S1, 1, o primeiro sinal será calculado desta forma, portanto uma soma ponderada dos todos os inputs, portanto estamos a considerar também uma soma segundo os bias estão aqui incluídos, de acordo? E portanto temos uma soma ponderada dos pesos e aqui uma segunda soma ponderada de pesos que dá o sinal de saída da metade da unidade de processamento do neurónio 2. Como disse há pouco, este sinal vai ser submetido a uma função de ativação, ok? Portanto, uma função de ativação de um dos tipos que for conveniente, portanto, o primeiro sinal submetido a uma primeira função de ativação e fornece um primeiro output, y1, que será a entrada será a primeira entrada para este neurónio número 2, portanto, para o neurónio da camada número 2, que é a camada output. Está bem? Portanto, temos aqui uma primeira entrada, para além daquela que convencionalmente terá que existir para ter em linha de conta o bias do neurónio número 2, portanto, do neurónio da segunda camada, que existe só um, e depois, analogamente, neste neurónio é produzido um certo sinal, como já assinalei. Esse sinal será sujeito a uma função de ativação que fornece um output que é, ao mesmo tempo, portanto, o output que é a saída deste neurónio, mas que é, simultaneamente, a entrada no neurónio seguinte. Ok? Portanto, esta é a entrada no neurónio seguinte. Neste neurónio da camada número 2, temos os outros pesos, portanto, outros pesos com um superescrito 2, portanto, o peso que vai do neurónio 1 para o neurónio 1 da camada 2 e o peso que vai do neurónio 2 para o neurónio 1 da camada número 2. E temos, portanto, mais uma vez uma soma ponderada que posteriormente vai ser submetida a uma função de ativação e fornece finalmente uma saída, portanto um output. O output será, portanto, uma função de ativação aplicada a este sinal e posso ver, portanto, o output como uma função complicadíssima, também uma função muito complicada, dos inputs, portanto, das duas variáveis de inputs, dos pesos todos que estão aqui, portanto, 1, 2, 3, incluindo o bias, 1, 2, portanto, os pesos ômega, separei os bias, portanto, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ômegas e temos 3 bias, 1, 2 e 3 bias, ok? Portanto, temos, como dizia há pouco, 4, 5, 6 ômegas e temos 3 variáveis, temos 3 bias, ok? Portanto, ao todo temos uma função de 9 variáveis, ok? Temos uma função de 9 variáveis que será a função, digamos, do modelo, a função que condensa o conjunto de cálculos e, portanto, é um modelo que condensa, portanto, a parte algorítmica do modelo que está a ser aqui representado por esta rede neuronal, ok? Para além do modelo, temos uma função custo. Portanto, nós sabemos que
no nosso conjunto de treino, os nossos inputs estão associados a targets ou labels, portanto, etiquetas, de acordo? E, portanto, há que comparar para um determinado input, comparar a saída que dá o neurónio para esse input, portanto, qual é o output para esse input, e compará-lo com o label desse input, e isso, portanto, conduz a uma certa divergência, a não ser que eles sejam iguais, claro. Se eles forem iguais, temos a situação perfeita. Se eles forem diferentes, temos um erro que devemos, portanto, diminuir, fazendo variar aquilo que pode ser variado, que é exatamente os pesos do neurónio. Portanto, os parâmetros, digamos, deste modelo neuronal são exatamente os pesos e os bias. Portanto, para otimizar o cálculo dos pesos e bias, temos de seguir um processo de otimização numérica, e o método que vamos seguir é o método de gradient descent, e depois modificado por um chamado Stochastic Gradient Descent, e é isso que agora vamos procurar então explicar. Portanto, mais uma figura, portanto agora é esta, que é uma figura que me ensina a calcular as diversas derivadas parciais que estão em jogo. Portanto, reparem no seguinte, portanto, neste momento temos aqui uma função custo que primitivamente, portanto, digamos que numa primeira, eu, portanto, vou meter, digamos que, portanto, eu tenho um input, ok? Portanto, um input representado, ou se quiserem, um objeto, tem um objeto de conjunto de treino, digamos chamado O, que pertence ao conjunto de treino, não é freino, é treino, ao conjunto de treino, ok? Eu sei que este objeto é descrito por dois atributos, x1 e x2, digamos, do objeto O. Está bem? E os inputs vão ser metidos aqui. Está bem? E numa passagem forward, portanto, de baixo para cima, neste caso, meter, por exemplo, estes números são números concretos, sei lá, 1 e 2,5, para exemplificar. Então, eu meto aqui o 1 e o 2,5, meto aqui isto igual a 1, não sei, portanto, vou desenhar a azul, meto isto igual a menos 1 e isto igual a 2,5, e exatamente aqui, portanto, também 1 e aqui 2,5, e faço os cálculos para determinados, digamos, eu inicializo os pesos com determinados valores concretos também. Portanto, tenho uma primeira inicialização do algoritmo para uma inicialização de pesos, em geral, com números pequeninos, de acordo, para os ômegas e para os b's, e posso fazer os cálculos, portanto, dou uma entrada do primeiro objeto do conjunto de treino, descrito por dois atributos numéricos, e para determinados pesos, valores concretos dos pesos, eu posso calcular aqui um número correspondente do sinal deste neurónio, o número correspondente para este sinal, e também posso calcular qual é agora o efeito das funções de ativação nesse sinal, quer aqui, quer aqui. Depois, mais uma vez, posso calcular o sinal aqui e finalmente chego aqui ao output. De acordo? Portanto, peço desculpa, às vezes acontece algumas imperfeições no manuseamento deste programa. Portanto, tenho um output, e este output vai ser função do objeto que eu introduzi, não é? Portanto, o output do objeto
conseguido com a função que modela a rede neuronal. Portanto, digamos que este é um modelo neuronal. De acordo? E esse output vai ser comparado com o target do objeto O, ok? E se eu, em geral, portanto, considero o quadrado, e isso conduz-me a um certo erro, ou a um certo custo. Portanto, aqui há muitas palavras para isto. Portanto, conduz-me a um certo erro, ou custo, ou às vezes perda, loss. Está bem? Eu vou designar isto por um C. Portanto, que é um C que depende do objeto O, e é claro que é um C que depende também das derivadas, depende dos pesos do ômega e dos Bs. Está bem? Portanto, do ômega e dos Bs. Portanto, como disse há pouco, o nosso propósito é agora melhorar estes pesos. Portanto, eu comecei com uma inicialização de pesos concretos para valores pequenos, mas agora eu quero melhorar procurando diminuir, portanto, este erro. Portanto, eu quero otimizar os pesos de tal maneira que este erro vá para mínimo. Está bem? Mínimo fazendo variar o ômega e o beta, ou os ômegas e os betas. Para isso tenho que calcular então o gradiente do custo, ou da perda. Portanto, é isto que tenho que calcular quando considero o custo como função dos pesos e dos bias. Bom, e então tenho aqui as fórmulas. Portanto, se eu quero, por exemplo, calcular a derivada de C em ordem a ômega 1, 2, ou vamos começar por aqui. Quero calcular, daí o termo backpropagation, porque agora, digamos, há um sentido de cálculo que vai de baixo para cima, o tal forward. O forward permite-me determinar todos os valores em cada ponto do nó, portanto, em cada neurónio. E agora tenho um backpropagation para um certo C, para um certo custo, função de pesos e bias, e eu posso calcular a derivada de C em ordem aos pesos. Portanto, a derivada de C em ordem aos pesos, por exemplo, a derivada de C em ordem a este peso, ok? Vai ser a derivada de C em ordem a φ, vezes a derivada de φ em ordem a este peso que está aqui. Não se esqueçam que aqui esta entrada aqui, este output, será uma função deste sinal. Mas eu, por enquanto, vou digamos, portanto, este peso aqui será uma derivada de C em ordem a φ, ok? Vezes a derivada de φ em ordem ao peso ômega 0,1. Mas, portanto, este φ é uma função de S1, não é? E, portanto, eu vou diretamente e posteriormente vou considerar esta regra da cadeia considerando a função φ e vou calcular, digamos, apenas a função, a derivada de C em ordem ao sinal, de acordo? Portanto, sinal esse que neste caso seria S1, 2. Portanto, nesse caso, então, eu diria que, portanto, esta derivada, portanto, eu olho, digamos, só para a função peso, passando por cima, de certa forma, pela função φ, e, portanto, eu diria que a derivada de C, agora uma derivada de C em ordem ômega 0,1, derivada em ordem a ômega 2, 0,1, que é o bias, seria a derivada de C em ordem a S1, 2, a derivada de C em ordem a S1, 2, vezes a derivada, vou safar agora isto, que multiplica pela derivada parcial de S1, 2
em ordem a ômega 2,01. De acordo? Bom, portanto, como digo, isto é, no fundo, é a regra da cadeia, mas eu, de certa forma, estou a passar por cima da função φ, se me permitem a expressão, considerando depois a dependência de C de φ. Portanto, isto é a regra da cadeia, será a derivada de C relativamente ao S12, derivada de S12, portanto, isto aqui também tem parênteses, derivada de S12 relativamente a ômega 0,1, pronto, e agora eu chamo a isto de derivada de C relativamente ao sinal, convencionalmente chamo delta 2,1, ok? É uma designação para esta derivada, mais condensada, vezes a derivada do sinal em ordem ao bias. Mas a derivada do sinal em ordem ao bias é menos 1, e, portanto, vezes menos 1, e, portanto, isto dá menos delta 1, 2. Ok? Que é o que está aqui. Bem, de forma análoga, calculo os pesos relativamente às derivadas de C relativamente aos outros pesos. A derivada de C, por exemplo, relativamente a este peso, seria a derivada, vamos calcular mais uma vez, portanto isto mais uma vez ficou grande quando eu não queria, portanto a derivada de C, vamos ver se cabe aqui, a derivada, só calculo mais um, a derivada de C relativamente a ômega 2,11 seria a derivada, vou passar por cima da função φ, pronto, será a derivada de C relativamente ao sinal 11, vezes a derivada do sinal 11 relativamente ao peso ômega, eu peço desculpa, portanto seria a derivada eu estou a calcular a derivada relativamente a este peso, não é? Exatamente. Portanto, tenho que fazer exatamente o que fiz há pouco. Será a derivada relativamente ao sinal 2,1, portanto, relativamente a este sinal, vezes a derivada do sinal relativamente a este peso. Ok? Vezes a derivada do sinal, portanto, 2,1, relativamente ao peso 2,1. Bom, isto, como há pouco, chamou-se delta 1, 2, portanto os mesmos índices, o 2 vai para ali e o 1 vem para aqui, vezes agora a derivada do sinal em ordem ao peso, mas como o sinal é uma função linear do peso, portanto a derivada é muito fácil de aplicar. Vou ao desenho anterior e calculo que é x, no fundo é x11, não é? É x11, porque é este fator multiplicador, é este fator que vai ser multiplicado por este peso. Tenho assim, portanto, a derivada de C em ordem a ômega 2,11, que é delta 1,2 vezes o x11. Bom, e de forma semelhante calculo agora os outros pesos e faço exatamente a mesma coisa para a derivada do custo relativamente a cada um dos pesos, agora os pesos das arestas que vão para a camada número 1. Está bem? Portanto, relativamente a este bias, a este bias, a este bias, etc. Ok? Portanto, mais uma vez, estou a saltar por cima das funções φ, e a derivada de C relativamente a este peso seria a derivada relativamente a este sinal, vezes a derivada do sinal relativamente ao peso. A derivada do sinal relativamente ao peso é sempre a derivada de uma função linear, relativamente, portanto, uma função linear nos pesos, em que os inputs vão, portanto, ser destacados. Portanto, neste momento, os cálculos de todas as funções que me interessam para compor o gradiente. Está bem? Portanto, componho o gradiente, tenho as derivadas de C em ordem aos pesos que me ligam os neurónios da primeira camada ao neurónio da segunda camada, e agora tenho aqui,
portanto, recuando, indo agora de cima para baixo, tem a derivada dos Cs relativamente aos pesos das camadas inferiores, digamos. Está bem? Bom, e sendo assim, importando agora mais uma vez outra figura, acho que é esta, ampliando, ok, mudando um bocado de sítio, alto. Peço desculpa, portanto ela está muito esquisita, portanto o melhor é importá-la de novo. Portanto, vou inserir a imagem, que é esta. Fazer as coisas com um bocado mais de cuidado. E então, tenho neste momento uma coisa mais simples. Agora, em que eu vou tomar em linha de conta que, de facto, os pesos são funções. Portanto, eu vou calcular, no fundo, os delta 1, 2. O delta 1, 2 no fundo, era a derivada do custo relativamente a este sinal. Mas eu não posso esquecer que, portanto, que este custo é uma função. Portanto, este custo, não esqueçam, que era uma função do tipo saída, portanto, do objeto número 1 menos o target do objeto que eu estou a considerar, não é? Portanto, posso até considerar ao quadrado. Bom, e portanto, a derivada de C em ordem a isto seria, em ordem a este sinal, seria a derivada de C em ordem a y vezes a derivada de y em ordem ao sinal. Portanto, mais uma vez a regra da cadeia, não é? Portanto, estou a dizer que a derivada de C em ordem a S21, pronto, é igual à derivada de C em ordem a y vezes a derivada de y em ordem ao sinal. Portanto, aqui é sinal, derivada parcial, derivada de C relativamente ao sinal. Portanto, a derivada de C em ordem a y, eu calculava, por exemplo, aqui seria 2, aqui um módulo, aqui seria, não preciso de um módulo, portanto é o quadrado, seria 2 vezes este produto que está aqui, não é? Esta diferença que está aqui. Portanto, a derivada de C em ordem a y e a derivada de y em ordem ao S12, pois o y é função da saída S12 e, portanto, seria φ', a derivada de φ calculada no ponto S12. Portanto, tenho o primeiro delta 12, não é? Tenho o primeiro delta 12 que necessito, portanto, na imagem anterior, que vamos recordar, os nossos problemas agora é calcular os deltas, portanto, as derivadas de C relativamente a cada um dos sinais, não é? E temos então os deltas, delta 2,1, delta 2,1, delta 2,1, e aqui outros deltas, delta 1,1, delta 1,1, delta 1,1, e aqui outro delta, delta 1,2, delta 1,2, delta 1,2. Portanto, agora o problema é calcular estes deltas. E estes deltas vão ser calculados agora, não saltando. Há pouco saltei por cima da função φ, mas agora vou ter em consideração que estes deltas, de facto, pela regra da cadeia, são funções das derivadas de φ e, portanto, a primeira derivada, e para aqui também calculo identicamente o delta 1,1 como delta 1,2, portanto, vem aqui o delta 1,2 vezes ômega 1,2 vezes a derivada de φ neste sinal, e vem, portanto, a chamada retropropagação. Em que sentido? Bom, no sentido em que este valor que eu aqui calculo vai entrar exatamente no cálculo, este valor que eu aqui calculo, está bem? Vai entrar no cálculo deste delta 1,1, está bem? E também o peso ômega 2,1 e a derivada neste ponto.
e este mesmo delta 1,2 vai entrar aqui no cálculo do delta 1,2. E nesse sentido é que eu estou a retropropagar os valores calculados de cima para baixo e, portanto, tenho a retropropagação ou backpropagation, é exatamente isso que significa. É que eu estou agora a ir de cima para baixo ou de direita para a esquerda, se orientássemos isso de outra forma. Ok? Portanto, com o delta 1,2, eu calculo o delta 1,1. Bom, e assim, desta forma, eu calculo todos os gradientes, portanto, eu calculo os deltas, vou agora aqui, calculo, portanto, os deltas já estão, os x são todos conhecidos, não é? E tenho, portanto, todos os valores das derivadas parciais, tenho assim calculados todos os valores, portanto, tenho, portanto, calculado o delta, vou mudar de cor, tenho assim calculado o delta C, tenho assim calculado o gradiente C, que, portanto, seria, portanto, um gradiente, digamos, relativamente aos pesos e o gradiente relativamente aos bias. Está bem? Portanto, estas tenho 4 derivadas parciais, porque tenho 6 derivadas parciais, se não me engano, tinha 6 pesos, não é? Portanto, tenho 6 pesos, portanto, 6 derivadas parciais do tipo delta C, delta ômega, portanto, vou supor assim, 6 coisas deste género, depois aqui terá um L e aqui um I, J, está bem? E tenho aqui 3 derivadas parciais, no caso do exemplo, não é? Relativamente aos bias, L e depois aqui um I. Pronto, então tinha 3 aqui, tinha 6 aqui e tenho, portanto, os gradientes todos calculados, no fundo, de que forma? Portanto, resumindo, o algoritmo ou o pseudocódigo do algoritmo pode ser proposto da seguinte forma. Tem um objeto do conjunto de treino, ok? Segundo lugar, por feed-forward, calculo todos, ou melhor, primeiro tenho de inicializar os pesos, não é? Portanto, digamos, vou pôr aqui então como uma espécie de pseudocódigo, um objeto do conjunto de treinos e pesos concretos ou valores para os pesos, para os ômegas e Bs. Ok? Portanto, esse seria o input do pseudocódigo. Está bem? Eu acho que isto não está exatamente. Portanto, tem aqui o input para o pseudocódigo. E depois o que é que eu faço? Faço uma passagem de baixo para cima, ou uma passagem feed-forward, ou da esquerda para a direita, em que calculo, portanto, bom, em primeiro lugar, o objeto, como sabem, está associado a 2 atributos, x1 e x2, no caso da figura, e então meto estes 2 inputs e calculo tudo o resto. Portanto, calculo os sinais e depois as funções dos sinais, as funções de ativação aplicadas aos sinais e, finalmente, o output. Pronto. Ok? Segundo, calculo a função custo. A função custo será uma função do objeto. Esse objeto também tem um certo target, não é? Um certo target. E a função custo será, portanto, uma função do output do objeto
conseguido pela rede neuronal e do target do objeto. E como em geral o y é diferente, o output é diferente do target ou do label, tenho aqui um erro. Portanto, este custo traduzir-se-á num erro, de acordo que eu agora quero minimizar. De que forma? Melhorando os ômegas e os b's. Portanto, para isso o que é que eu faço então? Agora aplico gradient descent, portanto, descida do gradiente para o ΔC, isto é, os pesos que inicialmente tinham, agora tenho de pôr aqui, talvez assim, portanto, os pesos que inicialmente tinham no instante zero foram arbitrados, portanto, os pesos que foram arbitrados, portanto, os pesos foram, tem os valores iniciais dos pesos, não é? E bias. Portanto, eu vou supor que aqui os pesos já incluem os bias, ok? Portanto, tenho o valor dos pesos. E agora, tenho de passar isto tenho de melhorar isto. Como é que eu melhoro isto? Portanto, digamos, no step 1, no passo seguinte, sigo então a receita do gradient descent, isto é, o ômega no passo seguinte será o valor de ômega no passo anterior, menos uma certa constante, vamos chamar eta, uma certa constante vezes o gradiente de C calculado no ponto ômega 0. Está bem? Portanto, eu desci, daí o sinal menos, é porque eu tenho menos o gradiente de ΔC. Portanto, eu suponho que estes gradientes foram calculados por backpropagation.